O John Kennedy parece que ele entrega coisas e acho que ele tem que jogar mais, mas parece que ele não está bem fisicamente como ele estava antes. Eu falo assim, de força, de chegar inteiro na jogada, mas ele tem que jogar. Olha só, o Cruzeiro já vai a 17 pontos no campeonato, né? Hoje está 3 pontos atrás do líder Botafogo. Veja que campanha surpreendente do Cruzeiro. Acho que nem os cruzeirenses imaginavam que o Cruzeiro a essa altura, né, com basicamente 10 rodadas, basicamente com o mesmo 9 time, né? Sem os reforços. Isso, sem os reforços. 9 rodadas jogadas, sem o Dudu. Cruzeiro fosse seu 6º colocado com 17 pontos, 3, repito, atrás do líder Botafogo. Um jogo a menos que o Botafogo. Esperando os reforços ansiosamente da janela, que prometem ser fortes o suficiente. Quem sabe o Cruzeiro brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. E aí está a faixa, né, dita pelo Vinícius, né, agora há pouco aqui no Troca, sobre os protestos da torcida do Fluminense no Mineirão. Respeitem o Flu, respeitem assinado Tropa do Flu e fora Diniz, 2023 acabou. A crise é evidente, né? O Fluminense não consegue repetir boas atuações. O Fluminense vem perdendo seus jogos, embora esteja classificado na Libertadores, esteja classificado também na Copa do Brasil, mas o Brasileirão vai de mal a pior, hein, Mansur? Bom, é difícil falar desse jogo, sabia? É. Porque eu sei que, imagino o quanto o torcedor do Fluminense esteja chateado com o resultado e alarmado com a classificação. E você dizer, após esse jogo, que aconteceram coisas boas em campo, melhores do que nas últimas semanas e nas últimas rodadas do Fluminense, parece até uma coisa estranha. Sim. O Fluminense tem um início de jogo em que ele consegue, mais do que em outras partidas, explorar a forma do Cruzeiro de pressionar, sair dessa pressão e conseguir ligar alguns ataques, em que ele se coloca em boa posição de finalização, algo que ele não vinha conseguindo fazer com frequência. Aí, a partir da metade do primeiro tempo, o Cruzeiro, de fato, equilibra o jogo, mas ainda assim, o Fluminense só sai atrás do placar, salvo esse lance do Marlon, que é um lance até que me deixou a dúvida sobre a posição, se caso saísse o gol. Salvo aquele lance, o Fluminense só vai, de fato, permitir uma chance clara ao Cruzeiro no lance de um pênalti que, para mim, não tem a menor condição de ser marcado, mas a gente vai discutir isso mais adiante. Mas no lance um pouco fora do roteiro do jogo. O Fluminense não era dominado inteiramente pelo Cruzeiro quando acontece o lance do pênalti. E o segundo tempo, ele deixa uma reflexão, assim, que para o futuro do Fluminense ele é um dilema. Quando você olha para o campo e vê, se te dissessem antes do jogo, com qualquer outro time, vai entrar em campo, a seguinte escalação: Calegari, Martinelli, Antônio Carlos, Diogo Barbosa. O meio-campo vai ser Lima, Gabriel Pires e Renato Augusto. O ataque, Douglas Costa, Cano e John Kennedy. Você vai olhar, esse time não tem vigor para competir num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, pela característica. E o time teve bons momentos com bola, aproximando, trocando passes. Gabriel Pires entrou bem Gabriel no jogo, Pires né? conseguiu. Ele não é um jogador ágil, ele não é um jogador rápido, bom passe. mas quando o time ficou com a bola e controlou a bola, o Fluminense teve bons momentos. Sofreu em algumas transições? Óbvio que sofreu. Foi se espaçando quando o jogo exigiu vigor físico? Lógico que exigiu. Mas o que isso o que isso indica? Que a formação desse elenco dobrou uma aposta do ano passado em termos de características de jogadores. Por que dobrou essa aposta? Porque é um elenco absolutamente montado para esta maneira de jogar. Eu tenho muita dificuldade de imaginar. Imagine que as derrotas continuem, que se crie um ambiente que se considere insustentável para a permanência da comissão técnica. Eu tenho muita dificuldade, não estou dizendo que não vai acontecer, que o Fluminense vai cair, não vai ganhar de ninguém. Mas eu tenho dificuldade hoje de enxergar esse elenco do Fluminense sendo dirigido por um outro tipo de trabalho, por um outro perfil. Sim. E eu acho que isso, para o futuro da temporada do Fluminense, eu ainda acho que não existe atalho. O melhor caminho para o Fluminense não está jogando mal por estar jogando a forma do Diniz. Ele está jogando mal por não estar conseguindo jogar bem à maneira do Diniz. E hoje teve alguns bons sinais, insuficientes para ganhar o jogo, mas tenho muita dificuldade de ver esse elenco com outro perfil de trabalho. Tem algumas coisas que chamam a atenção também no Fluminense, Alex. Por exemplo, em muitos momentos hoje a gente viu o Cano atrás do Renato Augusto. O Cano defendendo quase ali na meia-lua da grande área defensiva do Fluminense. Gostou dele de volante? Praticamente em alguns momentos quase um volante. Muito distante do gol. Ele até teve oportunidades hoje para fazer gol, né? Ele está num jejum que é impensável para o Cano desde que chegou ao Fluminense. São 9 jogos agora
sem marcar um gol. O que te parece esse momento do Fluminense, você que tanto tempo esteve lá dentro do campo, Alex? Assim, ó, vai além do que essa análise, e eu já vinha pensando isso, elaborando, falar aquilo que a gente tem conseguido entender do Fluminense. E realmente, hoje ele fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo, só que realmente os resultados não dá. O Diniz tem sua responsabilidade, de certa forma sim, participou da montagem do elenco, só que também o time do Fluminense individualmente não joga bem. Assim, normalmente não tem resolvido, e os jogadores têm para resolver. Ele teve esse volume, teve tudo, mas não conseguiu fazer o gol. Então, se for pegar Cano, o próprio Renato Augusto, o Douglas Costa... O Douglas Costa e o Renato Augusto, infelizmente, até agora... Ainda não, Eles não conseguiram ter desempenho. A gente falava. O Douglas Costa repetindo desempenhos de clubes anteriores. Né? O John Kennedy parece que ele entrega coisas e acho que ele tem que jogar mais, mas parece que ele não está bem fisicamente como ele estava antes. Eu falo assim, de força, de chegar inteiro na jogada, mas ele tem que jogar. Essa questão do Martinelli, dele dar um passo atrás, eu acho que no meio também ele pode. Só que o Diniz, ele vem tentando fazer algumas coisas. O torcedor brasileiro, ele se cansa muito fácil, mas parece que esse time do Fluminense, ele tá naquele negócio fazendo força também para ir atrás do resultado, e tem momento que o futebol não vem, ele não te traz. Jogando como hoje, eu acredito que ele tem mais possibilidades. Quem vai poder render mais, aí depende do campo. Agora, se poucos atletas estão rendendo bem individualmente, hoje o Marquinhos machucou, né? Para entrar do Calegari, que acaba voltando, e é um lateral de ofício, tem que ver se realmente esse nível desses jogadores, lógico que a saída do Arias ele perde muito, mas nem o Arias estava sendo o Arias do ano passado. Né? Então, a gente acho que condenar tudo no Fluminense não é preocupante. Porque produz menos, mesmo jogando até bem, produz menos. Só que é algo que, às vezes, você está dentro de um ambiente de um clube que você fala, caramba, aonde que está o erro? Às vezes eles não conseguem enxergar também dentro. Aquele período do blackout, baixa a cortina e você tem essa dificuldade. Concordo contigo, eu não vejo a saída do Diniz como uma solução para isso, cara. Sabe? 2023 acabou, óbvio. Mas respeito, o Fluminense não está tendo desrespeito, eles não estão conseguindo produzir. Não está faltando força de vontade, não está faltando nada. Um risco muito grande na formação do elenco. Quando nessa fase do calendário, que você já tem perdas de jogadores, muitos jogos. Além dos jogadores que você perde por lesão, você é obrigado a, entre aspas, preservar, mas por questões de dores musculares e tal. Samuel Xavier, Manuel, Marcelo. Claro que tem uma questão no perfil do elenco, pela faixa etária de muitos jogadores, e que você está mais sujeito do que os outros a ter perdas constantes. Tanto que no começo do jogo a gente comentou lá vendo, falou, puxa, como característica, como conceito, o Cruzeiro é um adversário ruim para o Fluminense, por causa dessa saúde, dessa volúpia, dessa intensidade que eles conseguem manter num jogo consistente. Isso que tem o Terans ainda também, que veio, mas ainda não conseguiu realmente jogar. Da maneira com quem ele jogou, eu não sei. Poderia, de repente, fazer e vai ter que repensar isso de início para poder ver se eles melhoram. O Mansur, até surpreendentemente para mim, achou que não houve o pênalti. Achou um absurdo a marcação do pênalti. Eu não consigo... Curioso que eu assistindo ao jogo, para mim, eu achei bastante pênalti. Quando eu vi a imagem, eu falei, não tem como... A imagem de trás chamar. Parece que não. A de frente parece que pega aqui no antebraço, mais perto da mão. Não acho que pega no braço. A proximidade é enorme. Sim, sim. Muito próximo. Concordo. E o braço, ele não está grudado, mas ele está numa posição natural. Não dá para considerar essa posição não natural. O jogador assim, amarra o braço como uma múmia. O problema é só o antebraço. O problema é que eu acho que ele está com o braço, a hora que a imagem voltar, aqui, olha lá, o braço está aberto. Está ao lado do corpo. O cotovelo, tem 5 centímetros de distância do braço por tronco. O cotovelo, sim. Eu acho que o braço realmente está aberto, né? O antebraço está aberto e a bola pega ali, ó. E a bola tinha a direção do gol, eu acho que abre depois que bate. Pelo impacto. Eu fiquei com a impressão... Você sabe pega bem no antebraço que está um pouco mais... Eu não tive... Na vendo o jogo, eu não tive nenhuma dúvida de pênalti e tinha certeza que o VAR iria chamar. Eu admito que a regra tem induzido a esse tipo de marcação, que outros pênaltis do campeonato parecidos são marcados, e acho que a regra está emburrecendo o jogo, né? Porque virou ótimo negócio quando você não tem muito recurso, bate essa bola para o meio da área, que se você der sorte, você ganha um pênalti. E teve a falha do Fábio, né? Porque um pênalti defensável. Ele chegou inteiro na bola e acabou tomando gol. Vejam vocês, como a fase é ruim, até um goleiro como o Fábio não defende um pênalti como esse, que ele estava na bola. E tem acontecido em algumas situações, ou seja, com o pé, ou seja, dessa maneira, era um pênalti que ele estava na bola, escolheu bem, era defensável, né? E acabou passando. Justamente, tem momentos no futebol que ninguém consegue explicar.
E que momento vivendo o Cruzeiro, né? Um momento de confiança dentro do campo, pontuação alta e uma janela que é animadora. Exatamente. Então, o Cruzeiro pode sim sonhar com coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro, principalmente se conseguir se sustentar com esse aproveitamento até a janela se abrir e ele poder colocar os reforços para jogar. Porque o Cruzeiro tende a melhorar bastante ainda dentro do Campeonato Brasileiro. A partir Brasileiro. de um jogo consistente, como eles já tinham ano passado, que a gente falou, dificuldade de atacar, de criar e tal, que melhorou isso, poxa vida, você pegar os atletas do meio para frente que chegarem nessa estrutura, vão deitar e rolar. É. A tendência, né? É isso aí.